Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Expert Radiologia. Meu nome é Fabrício e hoje a gente vai falar sobre a radiografia da ATM, da articulação temporomandibular. E para a gente compreender um pouquinho melhor, eu vou mostrar um pouquinho de anatomia para vocês aqui no 3D. Sem mais delongas, vamos a esse vídeo. Então, aqui a gente tem o 3D do crânio. Eu vou virar aqui para vocês verem. Aqui é a região onde tem a articulação temporomandibular. Vou dar um zoom para ficar melhor demonstrado. Centralizar aqui para vocês. A gente vê a região do côndilo. Se eu ocultar aqui essa região, ele vai mostrar melhor a região do côndilo. Aqui, tanto de um lado como do outro. Aqui para baixo a mandíbula. Deixa eu voltar aqui. Nessa região vocês vão ver a fossa temporal. Aí basta eu ocultar agora a mandíbula. A gente tem aqui a fossa temporal. Deixa eu desfazer. Logo posterior a essa estrutura, a gente tem o miato acústico. Nessa região, a gente tem o osso zigomático e outras estruturas que não são relevantes neste momento. Então, isso é só mesmo para situar vocês, para vocês verem que estrutura a gente vai estar avaliando. Bem, agora que a gente já viu um pouco sobre anatomia, vamos falar sobre as incidências básicas e as especiais para a avaliação da articulação temporomandibular. A incidência básica, de acordo com o livro Bontrager, que é o que a gente vai estar utilizando aqui nessas aulas, é a P axial, que é o chamado método de Towner modificado. A diferença desse método para o método tradicional de Towner é que ele tem uma angulação maior do que o método de Towner tradicional, padrão. E as especiais, que é a axiolateral de 15 graus oblíquos, que é o método de Lau modificado, e o axiolateral, o método de Schuller também, que quando se fala de ATM, muitos técnicos conhecem realmente a incidência, muito utilizada a incidência Schuller, o método de Schuller. Então, vamos começar falando sobre a P axial, o Towner modificado, o método de Towner modificado. Quais são as indicações clínicas dessas incidências que a gente vai estar mostrando aqui? Elas são utilizadas para avaliação de fraturas e relacionamento anormal ou variação do movimento entre a cabeça da mandíbula e a fossa temporomandibular. Então, serão esses objetivos aí dessa avaliação nas 3 incidências que a gente vai mostrar hoje. Vamos falar um pouco sobre a posição da parte no método de Towner modificado. O primeiro paciente vai estar em decúbito dorsal, geralmente é realizado em decúbito dorsal, porém pode ser feito também lá no book vertical, com o paciente sentado ou em pé. Sentado geralmente é interessante, mas geralmente a gente faz mais na mesa mesmo em decúbito dorsal. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar as linhas de referência, que é a linha órbito miatal, essa linha que vai da região aqui central da órbita até o miato acústico externo. A gente pode usar como referência o trago aqui. Então a gente tem a linha órbito miatal e a linha infraórbito miatal. Na posição, geralmente quando a gente vai posicionar o paciente, o que muda de uma para outra? Na linha órbito miatal, geralmente o paciente ele fica com o queixo mais comprimido para a região posterior, certo? Ele fica mais inclinado. E na infraórbito miatal, o paciente geralmente fica com a cabeça mais elevada. Então você olha aqui essas linhas que são traçadas aqui e a linha. Tanto uma como outra pode ser utilizada para a realização desse exame. O que vai mudar é que se eu utilizo a LOM, que é a linha órbito miatal, eu vou ter uma angulação menor. Se eu utilizar a LION, que o paciente vai estar com o queixo mais elevado, a gente vai estar utilizando uma angulação maior, uma angulação caudal maior. Outra coisa que a gente vai fazer é alinhar o plano médio sagital. Então, esse plano ele deve coincidir com o centro ali do receptor de imagem ou com o centro da mesa. Outra coisa aqui é em relação ao raio central, como vocês veem aqui. A gente deve angular 35 graus caudal em relação à linha órbito miatal. E se a gente for utilizar a LION, a linha infraórbito miatal, para o paciente com queixo mais elevado, a gente vai utilizar 42 graus caudais. A gente vai direcionar o raio central 3 centímetros acima do násio. Então, a gente vê o násio 3 centímetros acima do násio. E aí a gente vai fazer a angulação desse raio, como mencionado aí em cima. E aqui a gente tem exatamente a imagem demonstrando isso. Aqui é um paciente de decúbito dorsal.
Aqui está sendo utilizado a linha infraórbito miatal. Isso significa que a gente vai utilizar uma angulação de 42 graus caudal, um pouco acima do násio, e vai fazer essa inclinação. É interessante que o receptor de imagem fique projetado mais para a região inferior do paciente, porque essa imagem aqui vai ser projetada para essa região. Note só, essa linha que vem aqui, ó, os raios vão passar e vão projetar essa imagem um pouco mais para frente. Se eu colocar esse receptor de imagem no mesmo nível da cabeça da paciente aqui, talvez corte aqui na hora da exposição. Então é interessante a gente jogar aqui na direção da projeção do raio. Veja onde o raio está incidindo, abra a colimação, veja o centro desse raio e coloque o filme ali, naquela região. Como vocês notam aqui, ó, essa angulação permite que a gente passe e pegue exatamente a região aqui dos côndilos, da região da fossa temporal e do côndilo da mandíbula. Isso é super interessante. Utilizando a linha infraórbito miatal, se fosse a órbito miatal, a paciente estaria comprimindo mais aqui a região do queixo. Aqui está o resultado da imagem. Essa imagem não está tão clara assim para a gente ver, mas dá para ver muito bem aqui a região dos côndilos. Aqui o côndilo à esquerda e aqui o côndilo à direita, a fossa temporal e a fossa temporal. Lembre sempre de colocar aqui o marcador, aqui no lado direito, para que o médico saiba aí qual dos lados é cada um. Vamos passar aqui, vamos falar agora sobre o método de Schuller. Qual a posição da parte? Bem, o paciente ele vai estar num perfil verdadeiro, a gente vai posicionar ele no perfil verdadeiro. Se a gente for fazer deitado, é interessante a gente colocar o corpo do paciente um pouco obliquado, para que a gente tenha uma maior movimentação da cabeça, para que a gente consiga colocar o paciente com o perfil verdadeiro. O que seria esse perfil verdadeiro? A gente não tem um plano médio sagital que corta a gente em lado direito e esquerdo. Então, esse plano médio sagital ele tem que estar paralelo ao receptor de imagem. Se o paciente fizer qualquer inclinação, não vai estar mais paralelo. Então, a gente deixa o plano médio sagital paralelo ao receptor de imagem. Esse é o perfil verdadeiro. Outra coisa que ele dá aqui, ó, alinhar a lip perpendicular. O que é lip, Fabrício? É a linha interpupilar. Essa linha que passa entre as duas pupilas. Então, a linha interpupilar ela deve estar perpendicular ao receptor de imagem, enquanto o plano médio sagital vai estar paralelo ao receptor de imagem. A gente pode estar utilizando aqui a linha infraórbito miatal para fazer aqui a posição do paciente, deixar ela aqui perpendicular à margem frontal do receptor de imagem. E o raio central, o que vai mudar? De um perfil para o método de Schuller, que no raio central vai ter uma angulação de 25 a 30 graus. Então o que a gente vai fazer? Note só, essa lateral aqui do paciente, a gente vai colocar aqui 1,3 cm anterior ao meato acústico, ou seja, um pouco à frente e um pouco acima, certo? 5 centímetros acima do meato acústico e 1,3 centímetros à frente, mais ou menos aqui nessa direção. E daí a gente vai fazer a inclinação do raio. Então, se eu quero avaliar o meu lado esquerdo, eu vou ter que fazer essa inclinação no lado direito, para que ele passe e pegue a região do lado esquerdo. Se eu quero avaliar o meu lado direito, eu vou ter que fazer a inclinação do lado esquerdo, para que essa inclinação passe e pegue o meu lado direito. Tá bom? E aí a gente vai projetar, são feitos unilateral, a gente faz de um lado e depois faz do outro. E desse aqui pode ser feito tanto boca aberta como boca fechada. O padrão é fazer 2 incidências para cada lado. Então a gente faz o método de Schuller do lado direito, com boca aberta e boca fechada. E o lado esquerdo também, com boca aberta e boca fechada. Aqui, no caso do Towner, em alguns serviços pode ser que a rotina seja boca aberta, boca fechada. Em outros é feito apenas o AP axial, não faz boca aberta e boca fechada. Mas já o método de Schuller, não. Sempre um boca aberta, boca fechada. Vamos ver aqui a imagem como é? Então, aqui bem demonstrado, a gente tem a linha interpupilar, ele está perpendicular à região da mesa. O plano médio sagital está perpendicular ou está paralelo à mesa. A gente está alinhando aqui a linha infraórbito miatal. Note só, nesse caso aqui vai ser avaliado o lado esquerdo. Então a gente faz a inclinação, o raio central vai estar
1,5 cm à frente do miato acústico e 5 centímetros acima do miato acústico, que vai dar mais ou menos aqui nessa região. A gente vai fazer essa inclinação e esse raio ele vai pegar a articulação do lado oposto. Então aqui está sendo avaliado do lado esquerdo. Se fosse avaliado do lado direito, seria ao contrário. Tá bom? Aqui boca fechada, boca aberta. Note que o corpo do paciente está meio obliquado para permitir que haja aqui um alinhamento correto para que o plano médio sagital fique paralelo ao receptor de imagem. E aqui está a incidência, o método de Schuller. Aqui a gente tem as imagens. Aqui a gente tem uma imagem em boca fechada e aqui em boca aberta. Qual a diferença de um para outro? Aqui, esse é o ponto que a gente quer ver aqui, ó, o côndilo e aqui a fossa temporal. Esse é o boca fechada, você vê que eles estão bem fechadinho ali. E aqui você vê que está aberto, por quê? Aqui a fossa condilar, ou fossa temporal, e o côndilo está projetado para a região mais anterior. Então aqui é o boca aberta. E o importante também em relação à marcação é, por exemplo, aqui foi radiografado o lado esquerdo. Então eu coloco uma letra E para mostrar que esse é o lado esquerdo do paciente. A gente está vendo ali a ATM esquerda, como aqui também. Se fosse o direito, a gente colocava a letrinha D, mostrando que esse era o lado direito, que era a ATM direita. Tá bem? Por fim, a gente tem aqui o axo lateral oblíquo, 15 graus oblíquo, é o método de Lau modificado. Como acontece? Primeiro, a gente vai utilizar aqui a linha interpupilar perpendicular ao receptor de imagem. O plano médio sagital deve estar paralelo ao receptor de imagem para iniciar. Então, primeiro a gente deixa ele paralelo ao receptor de imagem. Daí, quando ele estiver paralelo ao receptor de imagem, a gente vai fazer uma inclinação do plano médio sagital. Vai inclinar ele 15 graus em direção ao receptor de imagem. Tá bom? Então, a gente vai fazer uma rotação aí, uma inclinação de 15 graus na região da cabeça com o sentido do plano médio sagital. Depois a gente vai angular 15 graus caudal e ela vai seguir o mesmo princípio da outra. Quando você inclinar, você vai pegar a articulação do lado oposto. Então, se eu estou inclinando aqui, eu quero pegar esse lado de cá. Se eu quero pegar esse outro lado, eu vou inclinar do lado oposto também, 15 graus caudal. Centrar aqui 4 centímetros acima do miato acústico externo. Tá bom? Então, esse aqui, qual a diferença desse aqui? É que você vai ter uma inclinação na cabeça e vai ter 15 graus de inclinação e, além disso, 15 graus caudal para pegar a articulação da outra região. Como vocês veem aqui na imagem, olha, o paciente aqui com a linha infraorbital, aqui alinhada. O plano médio sagital está um pouco inclinado, ele não está paralelo ao receptor de imagem, ele está inclinado. Então, a cabeça do paciente vai ficar inclinada em direção ao receptor de imagem. O raio central ele vai incidir 15 graus também aqui, 4 centímetros acima do miato acústico externo, e 15 graus de angulação caudal para pegar a articulação do lado oposto. Então, aqui está sendo avaliado o lado direito do paciente, a ATM direita. Aqui boca fechada e boca aberta. Esse método também é um método que é geralmente utilizado ou realizado com boca aberta e boca fechada. E aqui a gente tem o resultado da imagem. A gente consegue ver aqui a fossa temporal e aqui o côndilo da mandíbula. Essa é a imagem final que a gente deseja visualizar. E novamente a gente deve colocar aqui o lado que está sendo avaliado. Aqui está um R de right, que é o direito em inglês. Significa que essa ATM é a ATM direita do paciente. Tá bom? Então, um último aviso para vocês. Se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo a gente vai colocando aqui no canal para vocês. Tá bom? Agradeço por tudo e até uma próxima aula. Você é técnico ou tecnólogo em radiologia e deseja aprender a realizar exames de tomografia computadorizada de maneira simples e fácil? Então chegou sua hora. Basta clicar aqui nesse link que você vai ser direcionado para o curso de tomografia computadorizada. Então não perca tempo e já vai lá conferir.